Olá galera, tudo bem? Professor Tredesini aqui. Então, lancei lá no Instagram um desafio, um exercíciozinho de poliamóvel. Você deve estar pensando, nossa, batido demais, poliamóvel, ela divide a força por 2, né Pedro? É só isso. Então, na maior parte dos exercícios é só isso mesmo, porque normalmente a gente só trata de poliamóvel quando o bloquinho está em equilíbrio, ou seja, a força resultante é 0. Mas e se estiver acelerando? Olha para esse exercício. Tem um bloco aqui preso numa polia fixa. Essa polia fixa passa pela polia móvel. Na polia móvel tem outro bloco B. Beleza? Qual que é o BO aqui? Será que a aceleração do A e do B é a mesma na hora da gente fazer a conta? Porque compara com a polia fixa. Na polia fixa, imagina que esse bloco A ele desceu aqui uma distância de 1 metro. Se o bloco A desceu uma distância de 1 metro, o bloco B vai subir uma distância de 1 metro, porque a gente considera a corda aqui inextensível, certo? Então, apareceu 1 metro de corda do lado esquerdo é porque sumiu 1 metro de corda do lado direito. Então, eu vou escrever assim, ó. O deslocamento do A é igual ao deslocamento do B. Porém, eles se movem juntos. Se você quiser pensar assim, ó, é como se eu dividisse pelo tempo dos dois lados. Quando eu faço isso, a gente tem que a velocidade do A é igual à velocidade do B. Mas se a velocidade também é a mesma, eles partiram do repouso aqui no meu exemplo, e os blocos... Mas se a velocidade é a mesma, e aqui no meu exemplo os blocos estão partindo do repouso, eu poderia de novo dividir pelo tempo aqui. Para quem é mais letrado sabe que aqui eu estou basicamente tirando a derivada, mas a gente não esquenta a cabeça com isso não. E a gente chega aqui, a aceleração do A é igual à aceleração do B, em módulo, certo? A única diferença é que o A está acelerando para baixo, enquanto o B está acelerando para cima. Beleza? Mas eles têm as mesmas acelerações aqui, porque eles se deslocam juntos, certo? No caso com a polia móvel, olha aqui. Se o bloco B sobe 1 metro, não é por conta que a própria polia subiu 1 metro, mas para a polia subir 1 metro, olha aqui, eu ia ter que puxar 1 metro de corda, tanto desse lado quanto desse lado. Ou seja, para subir o bloquinho B 1 metro, eu tenho que puxar 2 metros de corda, certo? A polia móvel, apesar dela diminuir a força pela metade, você tem que puxar o dobro de corda para compensar, tá? Eu chego então que o deslocamento do A é o dobro do deslocamento do B. Se você aplicar um processo semelhante que isso aqui, você percebe que a velocidade do A vai ser o dobro da velocidade do B e, como consequência, a aceleração do A é o dobro da aceleração do B. Isso daqui é o que a gente chama de vínculo geométrico. Isso aqui é o que permite a gente resolver esse problema. Por isso que eu perguntei lá no Instagram, é possível resolver esse problema só com as leis de Newton? Não, não é. Porque a gente precisa desse vínculo geométrico para poder chegar nessa conclusão. Só usar F igual a MA aqui não vai resolver sua vida, tá? Esse aqui é o BO. Então aqui, ó, se o B, tá subindo com uma aceleração Azinho, o A tá descendo com uma aceleração 2Azinho. É o dobro da aceleração. Certo? Vamos aplicar isso aqui então. Olha os valores das massas. Massa de A 3 kg, massa de B 8 kg. Pedro, a polia móvel meio que divide a força pela metade, então é como se o bloco A estivesse ligado ali num bloco de 4 kg, correto? Correto. Então qual que sobe e qual que desce? O bloco A, 3 kg. Metade da massa do bloco B é 4 ainda. Quer dizer que o bloco B ainda está vencendo. O bloco B vai ter uma aceleração para baixo aqui, A. O bloco A tem que ter o dobro. Então, o bloco A vai ter 2A aqui para cima.
Agora a gente chegou no exercício clássico de lei de Newton aqui. Desenha as forças. Os blocos têm massa, então eles vão ter um peso aqui, ó, peso de A, puxando para o centro da Terra, que é para baixo, peso de B, puxando para o centro da Terra, que é para baixo. Vamos chamar essa tração aqui de T. Se a tração aqui é T, aqui vai dividir pela metade. Então, nessa outra corda aqui, eu tenho T sobre 2. Se você preferir, é até melhor, vamos fazer assim, ó. Chama essa de T, essa aqui vai ser 2T. Porque aí o 2T divide por 2, fica T na corda de cima, beleza? E agora, mesmo processo, força resultante igual massa vezes aceleração. Vamos fazer isso para o bloco A e para o bloco B. No bloco A, eu tenho, ó, tração está ajudando a aceleração. Então, tração menos peso de A está atrapalhando, peso de A, é igual a massa de A vezes a aceleração, que é 2 vezes Azinho. No bloco B ele está descendo, então agora o peso está ajudando a aceleração, peso de B. Esse 2T está atrapalhando, menos 2T. Isso é igual massa de B vezes Azinho. Não é 2Azinho, é só Azinho agora, viu? E aí, como é que a gente faz isso? Normalmente você soma as equações, né? Mas é você soma as equações porque aquela tração cancelaria. Ali não vai cancelar, né? Então o que a gente faz é, vamos multiplicar por 2 essa primeira equação. Isso aqui vai ficar 2T menos 2 vezes o peso de A é igual, ao invés desse 2 aqui, quando eu multiplicar por 2, vai ficar um 4. Beleza? Agora você soma. Quando você somar, 2T com menos 2T, vazou. Aí fica peso de B menos 2 vezes peso de A é igual. Coloca o Azinho em evidência, isso vai ficar 4 massa de A mais massa de B vezes aceleração. Os pesos é fácil de calcular, gente. Ó, se a massa de A é 3 kg, o peso de A é a massa de A vezes a gravidade, ou seja, 3 vezes 10, 30 newtons. Peso de B, massa de B vezes a gravidade. Massa de B, 8 kg, vezes a gravidade 10, isso dá 80 newtons. Só jogar os números ali agora. Peso de B, 80, menos 2 vezes o peso de A, 2 vezes 30, 60. Isso é igual 4 vezes a massa de A, 4 vezes 3, 12, mais a massa de B, 8. Tudo isso vezes A. 80 menos 60, 20. É igual 12 mais 8, 20, vezes a aceleração. Descobri a aceleração. 1 metro por segundo ao quadrado. Ok, essa é a aceleração do B. O B tem uma aceleração aqui, ó, de 1 metro por segundo ao quadrado. O A tem o dobro. Então aqui, ó, o 2A, 2 metros por segundo ao quadrado. Descobri a aceleração do A e do B. A última coisa era a tração. Tração é só você voltar e substituir em qualquer uma das equações. Vamos substituir na de cima? 2T menos 2, vamos tirar os 2, né? Sem multiplicar. Tração menos peso de A é igual 2 vezes massa de A vezes aceleração. Tração menos peso de A, 30, é igual 2 vezes massa de A, 3 vezes aceleração, 1. Passa para o outro lado, 2 vezes 3 vezes 1, 6, mais 30, 36 newtons. Esse é o valor da tração na corda ligada no A, que era o que o problema queria. Por isso que eu troquei aquela hora e chamei esse aqui de T. Então é isso, gente. Pra você ver, é um problema de lei de Newton que envolve um vínculo geométrico meio diferente do que a gente está acostumado. A gente mexe com esses vínculos geométricos meio sem perceber nesse tipo de problema com polia fixa, né? Mas é que aí é fácil. Se um sobe 1 metro, o outro desce 1 metro. Se um acelera para baixo, o outro vai acelerar igual para cima. Aqui não é assim.
Tem vínculos geométricos bem mais difíceis, em problemas muito mais complicados, mas esse daqui é um desafiozinho legal por hoje, beleza? Muito obrigado, viu, gente? Abraço pra vocês. Tchau, tchau.